Este programa é uma produção independente, de responsabilidade de seus idealizadores. Summit TV, canal 6, diretamente aqui dos estúdios de Torres. E hoje tenho uma honra de receber um nome que ultrapassou fronteiras e superou obstáculos, escreveu seu legado na história da medicina mundial. Está conosco o Dr. Nelson Heller, uma referência brasileira no mundo da medicina. E uma figura que a gente aprendeu a respeitar pelo seu talento. Dr. Nelson Heller. Prazer, Everton. O doutor Nelson, o senhor é natural de Roca Salles, né? Roca Salles. Começou a infância lá em Roca Salles? Comecei a infância lá em Roca Salles. E então, meus pais foram pequenos agricultores. E então, eu, por exemplo, toda a parte de trabalho na roça eu domino. Aprendeu, veio da roça mesmo, lá da roça, da capina mesmo. Na capina, lavrando, entendeu? Botando boi na canga, botar na carreta, entendeu? Então essa foi a minha base. Então isso aqui, sabe o que, Everton? Uma coisa que eu gostaria, entendeu? Dizer assim para o jovem, entendeu? O jovem nunca pode perder a esperança. Porque eu, por exemplo, eu era uma pessoa pobre, entendeu? Tínhamos nos primeiros anos, o sapato era tamanco, entendeu? E tive a sorte, entendeu? De meus pais moravam no interior de Roca Salles, eram agricultores. E o meu pai teve uma visão muito interessante, porque nós tínhamos uma escola na localidade. Uma escola na localidade. Era um vizinho, seu Albino Heffliger, era o professor. Mas ele era um professor, entendeu? Um agricultor. Ele era professor porque ele sabia ler, escrever e sabia tabuada. Então, aí o pai, ele achou aquele ambiente meio pobre e o pai nos botou numa escola evangélica na cidade de Roca Salles. Então, a partir do terceiro ano do primário, eu estudei em Roca Salles. Em Roca Salles, eu tinha um professor chamado Léo Winkel. O Léo Winkel, porque o que eu, o jovem, fazia? Eu fazia os temas diários da escola, entendeu? Eu fazia direto. Eu sempre tirava assim, notas boas. Então, eu tinha um irmão chamado Enélio. O Enélio, ele era meio excêntrico, ele tinha problema de nistagmo. E o Enélio, então, não conseguia me acompanhar por causa da doença ocular dele. E o professor Léo Winkel, eu cresci lá na comunidade. Entendeu? Como eu cresci? O professor Léo Winkel, vendo que eu era um aluno esforçado, no Natal, eu fazia o papel do José na árvore de Natal. E o Natal era festejado em Roca Salles, no clube recreativo, um clube enorme. E lá ali, entendeu? Eu comecei, entendeu, a pensar, entendeu, em estudar e tal. E que momento assim o senhor acha que o senhor viu que decidiu mesmo ser médico? Pelos 10, 12 anos, entendeu? Mas a minha sorte foi, eu sou protestante, né? Eu sou da IELSB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Aquela igreja evangélica tradicional mesmo, a luterana, né? E então, eu sendo da minha igreja, eu sendo protestante, eu digo sinceramente muita coisa, entendeu? Eu recebi pela igreja. Porque o pastor, ele vendo, o chamado pastor Brackemeyer, era um alemão, tal, e ele via assim, ó,
que eu ia muito bem nas aulas de doutrina. Sabe o que é? Tu já tiveste doutrina? Não. A aula de doutrina é o seguinte, que tu estuda a Bíblia e os 10 mandamentos, entendeu? Tem que saber tudo, né? E o pastor ficou impressionado que eu dominava e tal, e aí ele disse assim, ó, me perguntou um belo dia desse se eu não queria me tornar pastor da igreja protestante ou professor da nossa igreja. Eu pensei, olha, eu vou pensar, mas eu gostaria. Mas só o seguinte, eu disse para ele, porque meu irmão tinha estudado, não sei se tu viu falar, no Alberto Torres, em Lajeado. Era uma escola muito famosa, entendeu? Sim. E meu irmão estudou 1 ano e meu pai, ele não aguentou de pagar o colégio. E o pastor me convidou para ir para ser pastor ou professor. Eu disse, professor, eu gostaria muito, mas só que meu pai não tem dinheiro, eu teria que conseguir uma bolsa. E daí começou todo o meu processo. Porque aí o pastor voltou, isso foi em outubro de 56, em dezembro ele voltou, olha, Nelson, eu te consegui uma bolsa em São Leopoldo, num seminário protestante, e tu vai estudar lá. Entendeu? Aí o seguinte, eu fui... E lá começou a... Lá comecei. Estudei 5 anos lá no seminário, mas eu não queria, entendeu? Meu objetivo, Everton, sempre foi, entendeu? Desde pequeno, de ser médico. Por quê? Porque aos 5 anos eu fui operado de uma hérnia inguinal esquerda pelo Dr. Conceição, o hospital lá está lá em Roca Salles aí. Aí aquela cirurgia me impressionou, 5 anos eu tinha. E eu gostei muito do ambiente, o doutor me tratou com carinho e tal. Digo, olha, desde pequeno. É a medicina que eu vou seguir. É a medicina que eu vou fazer. E o interesse pela parte de cirurgia... O senhor trabalhou também com o Ivo Pitangui, o senhor teve em várias universidades. E onde é que surgiu o interesse pela plástica, pela dermatologia? Sim, exato. Bom, aí é o seguinte, eu fiz medicina, né, na URGS, né? Eu fiz 6 anos de medicina na URGS. Aí eu fiz especialização em otorrinolaringologia, cabeça e pescoço. E aí eu vi que na cabeça e pescoço, sabe o que é cabeça e pescoço? Sabe o que é? Nem é o pescoço, mas a cabeça em cima. Pescoço, é a cirurgia pesada da medicina. É cabeça e pescoço, é câncer de mandíbula, maxilar, orelha. É uma cirurgia pesada, viu? Então eu trabalhava no Santa Rita com o professor Herter e o professor Nédio Steffen. E aí, entendeu? Eu peguei o gosto pela medicina cirúrgica e pela cirurgia plástica, entendeu? Aí, nesse meio tempo, eu estava me especializando em otorrino e o professor catedrático da dermatologia da URGS trabalhava no 9º andar do edifício, na mesma rua que eu estava em Porto Alegre. E aí, um belo dia, ele me perguntou se eu não queria trabalhar na enfermaria dele, na dermatologia. Mas sabe que levei um choque, né? Porque ser convidado pelo professor, o Blup era uma sumidade, né? Catedrático, ser convidado por ele para integrar a cadeira de dermatologia seria assim, ó, uma coisa impressionante. Cheguei na enfermaria na Santa Casa, outro dia eu fui na enfermaria na Santa Casa falar com o professor. Aí o professor me apresentou para os outros professores, olha, o doutor Heller, o senhor tem uma enfermaria, essa enfermaria aqui, ó, é sua, são 24 leitos que o senhor vai dominar, o senhor vai fazer toda a cirurgia aqui para a nossa cadeira. Mas... Foi da noite para o dia, assim, né? Foi daí, então, eu peguei, só para tu imagina, a dermatologia da URGS na Santa Casa, na época, ela tinha, assim, uns 10, 12 dermatologistas. Eu era o único cirurgião plástico que fazia a pele. E o que dá na dermatologia? 90% é câncer de pele. Entendeu? Aí eu comecei, por isso que eu entrei nessa área da cirurgia da pele, do câncer de pele.
E eu vi falando antes aqui com o pessoal aqui, da alta incidência aqui, que tem de câncer de pele aqui em Torres, né? A incidência é muito grande. A nossa região sul, né, doutor? Por Exato. incrível que pareça, nós temos uma temperatura mais fria aqui, mas temos a maior incidência de Exato. câncer de pele. E como nós estávamos comentando ali nos bastidores ali, o crescimento pode chegar a 700 mil casos de câncer de pele no Brasil, um aumento muito exagerado, né, doutor? Exatamente. E o que se leva a transformar aquela célula cancerígena? É os raios de sol, porque uns dizem que é bom, outros dizem que é ruim. 98% é raio solar. E quais são as regiões, entendeu? Bom, aí vamos falar um pouquinho de câncer. Porque o câncer tem 2 tipos, aliás, 3 tipos básicos. Entendeu? 3 tipos básicos. O câncer de pele, chamado câncer basocelular. O que é basocelular? O nome já diz, é base. Ele acomete toda a pele da face, entendeu? Toda a pele da face. E o basocelular, ele fica só retido no local. Tu tirando ele do local, tu erradica o problema. Ele não cria raiz, ele é fácil de sair. Mas aí tem um outro, esse é o basocelular, né? O outro câncer de pele chama-se espinocelular. Onde é que ele dá mais? Ele dá mais no lábio inferior. Por que ele dá no lábio inferior e não dá no superior? Sabe por quê? Não faço nem ideia. Por quê? Porque o lábio inferior, o Everton, ele está, de acordo com os raios solares, eles incidem verticalmente sobre o lábio inferior. Então, raramente eu peguei na minha vida um câncer de pele de lábio no lábio superior. É sempre no inferior. Sempre no inferior. Porque o inferior, ele está assim, ó, ele está na horizontal e o raio pega ele vertical. Então, aqui, por exemplo, no sul, eu andei lendo, a camada de ozônio aqui nessa região, ela é prejudicada. Então, o raio solar, quando ele atravessa a atmosfera, e aqui no sul, não se sabe por quê, ele passa direto. Então, por isso que nós temos a incidência esse alto índice. É bem maior. Exatamente. Então, isso foi uma parte, entendeu? Que eu me interessei na época e tal. Mas aí, entendeu? Eu estava fazendo essa residência na otorrino e cabeça e pescoço e na dermatologia. E um belo dia, o seguinte, chegou em Porto Alegre o professor Pitangui para dar uma conferência. Eu fui na conferência do professor, sabe quem é o professor Pitangui? Sim, né? sim. Infelizmente, ele nos deixou em 2016, entendeu? E tu sabe uma coisa interessante que eu li essa semana do professor Pitangui? Eu acho, entendeu, na vida, que o estresse, ele é muito importante, entendeu? Tu tem que evitar o estresse. Sabe quando o professor Pitangui faleceu? Teve a Olimpíada aquela, mundial, né? Sim. Te lembra? Lembro. Aí desfilaram nessa Olimpíada todas as grandes autoridades, a Marta desfilou, e o Pitangui, ele desfilou também, num carro, onde é que ele ficou o tempo todo de pé. Mas o Pitangui já tinha 93, 94 anos, isso foi em 2016, né? E ele ficou todo esse tempo na Olimpíada, entendeu? Representando o Brasil, sentado ou de pé numa cadeira, e aquilo eu acho que foi muito estresse para ele, porque o evento, da Olimpíada, foi no dia 15, sabe quando é que ele faleceu? Logo em seguida. No outro dia. No outro dia. Faleceu. Então isso nos deixou e eu era muito, muito amigo dele. E o que foi para o senhor assim, trabalhar ao lado dele, o aprendizado dele com... Foi uma coisa impressionante, entendeu? Na realidade, ele é nosso ícone, né? Todo mundo queria frequentar a clínica. Eu frequentei a clínica, mas aí eu fiz uma amizade muito forte, porque eu opero na Alemanha também, né? Lá com um grupo da Áustria e de Viena, de Munique. E em Viena tem anualmente, em fevereiro, o grande baile
da Europa. Tu sabe que na Europa, antigamente, os bailes eram aquelas coisas assim, glamurosas, entendeu? As pessoas, as mulheres, com vestidos lindos, os homens todos de fraque. Então, esse baile é um baile que se dá anualmente em Viena. Chama-se o Baile da Ópera. Eu tinha estado com o Pitangui, mas eu nunca tinha estado assim, digamos, dias e dias com ele afins. Uma coisa é tu conhecer o professor na clínica, outra coisa é tu conhecer ele na vida privada. Aí nesse baile da ópera acontece uma coisa muito interessante. Nesse baile da ópera, em Viena, é o chamado, em alemão é Opernball. Em português, o baile da ópera. Nesse baile da ópera, os vienenses, que é um povo muito culto, muito adiantado, os vienenses, né? Eles até em pequenas ações, eles são inteligentes. Eles têm o baile da ópera, o Everton, e esse baile da ópera serve para as famílias trazerem para seu grupo familiar um elemento estranho. Tu imagina? Por exemplo, tu tem uma família aqui em Torres, então tu tem tua família tem obrigação de uma vez por ano nesse baile trazer uma ou mais pessoas totalmente estranhas a ti no teu baile. Aí esse grupo da Alemanha, sabendo que eu tinha estudado com o Pitangui, eu estudava na Alemanha, esse grupo lá me disse assim, olha, Nelson, tu vai ficar encarregado de convidar o professor Pitangui para o baile que vai sair na quinta-feira de noite, em Viena, o baile da ópera. Pô, mas vem cá, mas eu estou aqui na Alemanha, o Pitangui está no Rio de Janeiro, foi segunda-feira e o baile é quinta, né? Sim. Imagina a correria. A correria e a responsabilidade minha de trazer. Aí eu liguei para o Pitangui, olha, professor, é o seguinte, o senhor tem um baile da ópera quinta-feira? Não, eu sei que o baile da ópera eu já conheço, já estou bem conhecido, que ele tinha casa na Suíça e tal. Eu já ouvi falar do baile. Pois é, professor, mas tem outra coisa. A clínica aqui está lhe convidando, o senhor ser nosso convidado especial na ópera, isso é na próxima quinta-feira agora. Aí o Pitangui disse assim, Nelson, vamos fazer o seguinte, era 2 horas, tu me liga às 6 horas de novo, que eu vou dizer se eu posso ou não posso ir. Isso foi segunda-feira, né? Na quinta-feira eu ligo para ele. Eu estou indo. Tá chegando. Estou chegando. Bom, aí ele chegou quinta-feira num voo, ele tinha que fazer uma escala em Frankfurt e tinha que, depois de Frankfurt, chegar até Viena, né? Aí ele chegou às 7 horas. Bom, aí o baile é com fraque. Lá que ele não trouxe o fraque dele, né? Aí nós tivemos que ir na costureira. Mandar fazer um para ele. Das 7 às 11 da noite, para a costureira fazer o fraque dele. E a costureira já tinha cortado o fraque, mas mesmo no meu corpo. Para servir nele. E daí, não, mas aí o fato interessante que aconteceu na noite. Aí, tu sabe que na época, no ano 2000, o grande corredor do mundo era o Niki Lauda, né? E o Niki Lauda é vienense, ele mora em Viena. Ele é austríaco, o Niki Lauda. Sim. Te lembra, né? Sim, o Niki Lauda, o famoso corredor, né? E o Niki Lauda estava sentado numa cadeira lá longe, e quando ele viu o professor, porque o Niki Lauda tinha sofrido um acidente, ele perdeu uma orelha, e o professor Pitangui tinha operado a orelha. Perfeito para ele. Tu vê o seguinte, eu conheci o Niki Lauda na noite do baile da ópera, ele veio lá de longe para comemorar o professor, porque o professor tinha reconstruído a orelha dele. É assim que começa, né? É impressionante. Uma pergunta importante ligada à área do câncer, Dr. Heller. O pessoal faz aquela pulsão para descobrir se é câncer maligno, se não é. Aquilo ali, pelo contrário, sendo benigno, quando faz,
Ele não entra na célula, ele não está danificando uma célula para fazer esse exame? E essa célula pode se tornar cancerígena? Não, tu diz... Na hora que faz, na hora que o aparelho, não sei como é que é. Faz a biópsia. Faz a biópsia. Quando ele penetra na célula, ele não atinge alguma célula boa também, quando ele faz essa... Não, em geral, tu pega a biópsia e tu não faz ela dentro do câncer de pele. Tu faz, por exemplo, todo o câncer de pele, ele tem uma úlcera, né? Sim. Ao redor ele tem uma borda, chama-se borda perolada, e a gente faz a biópsia na borda, onde tu pega uma parte sã e doente. Mas é essa que eu me refiro. Essa parte sã, no momento que entra, ele não prejudica, não danifica aquela célula? Não, aí tu faz a biópsia e 3 dias depois, daí, dependendo... por que a gente faz a biópsia? Quando tu tens dúvida se é ou não câncer. Mas eu, por exemplo, muito câncer de pele, eu, como sou um expert na área... O senhor já analisa já... Eu operei milhares de casos, eu já sei, olhando para o câncer, muitas vezes eu nem faço biópsia, não há necessidade. O senhor já tem a prática dos anos? Já tem a prática, entendeu? Quantos anos de medicina? Eu me formei em 70. Imagina. Eu tinha 3 anos. Aí eu fiz especialização e tal. Em 78 em diante eu comecei a atuar já como especialista na área, né? Entendeu? E aí o senhor começou na plástica e também fez a parte de dermatologia também. Tá. Também trabalha nessa área. E depois então eu fui para a Europa e na Europa eu frequentei os grandes centros de cirurgia plástica, os 6 maiores centros de cirurgia plástica do mundo eu operei. Aí eu segui, eu fui na Alemanha, eu fui em Munique, entendeu? Eu fui à Suíça, eu fui à Espanha, eu fui à Escócia, entendeu? Andou nos maiores centros de cirúrgicos. E na Escócia, eu fiquei sabendo, na semana passada, na Escócia, eu estudei com 2 grandes cirurgiões. É o John McGregor, que o cara era especialista em câncer de nariz, ele tinha inventado um retalho da fronte para corrigir câncer de nariz. E o outro era um cirurgião da Escócia, eu li semana passada, o nome dele era Ian Jackson, Ian, Y-I-A-N Jackson. Pois esse Ian Jackson, ele me impressionou pela bondade e tal. E esse Ian Jackson, numa época, é que nem o nosso Papa, ele tem uma ligação com o Peru, né? E o Ian Jackson também, ele tinha o Papa tem uma ligação muito forte no Peru, né? Ele foi um grande... O nosso novo Papa aqui, sim. Ele esteve no Peru. É um 13. Esse Ian Jackson, ele também esteve no Peru. Entendeu? E por que eu te digo isso no Peru? Porque no Peru, esse Ian Jackson era um professor famoso. Aí um agricultor achou uma criança no mato que a família tinha abandonado. Entendeu? Um peruano. Porque o guri tinha um buraco no rosto e uma deformidade incrível no rosto. O Ian Jackson estava no Peru para dar uma conferência. Aí um médico achou esse guri atirado no mato. O peruano, esse gurizinho. Sim. E levou para o Ian Jackson. E ele recompôs o... Não, o que o Ian Jackson fez? O Ian Jackson comprou uma passagem aérea, tá? Levou o guri para a Escócia. E lá, na época que eu estive com ele, o guri peruano estava lá. Aí, tu vê o seguinte, esse cara, o Ian Jackson, era um cara tão humano, porque é o seguinte, esse guri não tinha família no Peru. Sabe o que ele fez? Adotou o guri. Adotou o menino, né? E eu, faz uns dias atrás, esse guri, ele reconstruiu o guri,
uns dias atrás eu acompanho ele, porque essa história desse guri, ela ficou famosa no mundo, né? Ele ficou famoso porque esse anjo era famoso, ele trouxe esse peruano, reconstruiu todo ele. Agora, semana passada, eu vi esse guri no casamento dele. Já pensou? Incrível, né? Todo reconstruído, levou esse guri do Peru para a Escócia, operou o guri tudo, e agora eu vejo o guri casando na igreja. Casando ele. Nós vamos agradecer a sua presença e convidamos o senhor para retornar aqui, claro, porque como o prazer senhor na realidade, um legado da medicina, né? É um ícone da medicina na área da plástica, da dermatologia, e tem um conhecimento fantástico. E na clínica também. E tem um conhecimento fantástico que teve nas melhores universidades do mundo todo. Conheceu pessoas incríveis também dentro da área da medicina e aprendeu muito. E o senhor tem muito que ensinar também ainda, né? E fui 35 anos médico da Assembleia do Estado. Médico da Assembleia. E na Assembleia do Estado eu não fui cirurgião, não. Lá eu fui médico. Médico clínico. Sim. Eu entrei na Assembleia no segundo ano de medicina. Depois, quando eu me formei, eu fiz um concurso interno e passei para médico. Então, esses políticos todos, não vou dizer nome nenhum, mas eu tenho gente em Brasília, em tudo que é lugar, gente operada por mim. Né? Operada pelo senhor. Nós agradecemos a sua presença, obrigado. doutor Nelson. Que o senhor venha seguido, já vamos agendar aí as próximas, para nós conversar mais um problema, claro. que é esse problema sério, que é o câncer que está predominando no Brasil, né? A gente trabalhar mais a fundo, poder colocar para a comunidade realmente conhecer como é que ocasiona o câncer, como é que ele vem, se tem algo a ver com a própria alimentação. Quando ele tem que consultar, quem ele tem que consultar, todos esses detalhes. O agradecimento ao senhor e muito obrigado por estar presente na Summit TV, canal 6 da NET Claro. Muito obrigado. Uma das TVs que mais está crescendo no litoral norte gaúcho, né? Exato. E agradecer novamente ao senhor, eu sei que o senhor tem vários compromissos, muito obrigado pela sua presença. Não, e outra coisa, nós vamos fazer uma combinação agora, porque eu também criei uma TV que está no ar, né? Entendeu? Nós vamos botar as duas TV trabalhando em conjunto. Não, é isso aí, vamos fazer essa parceria que vai dar certo e principalmente vamos criar um quadro sobre medicina na nossa TV aí. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Summit TV, canal 6, ao vivo aqui dos estúdios de Torres.